incentiva que o leitor procure conhecimento e outras visões do mundo. A busca por autoconhecimento e autoaperfeiçoamento é talvez a mensagem principal do livro. E bem, ironicamente ou não, a Igreja de Satã, que diz ser exatamente o contraponto da religião cristã, o acusador ou o adversário dessa religião, acabou vendo ela mesmo sendo atacada. Em 2013, surgiu uma nova organização, o Templo Satânico, fundada pelo ex-estudante de neurologia de Harvard, Lucien Greaves. Lucien critica a Igreja de Satã abertamente, dizendo que esse grupo ainda é ligado a tradições e crenças. A Templo Satânico, por sinal, vem crescendo bastante nos últimos anos. Enquanto a Igreja de Satã é reclusa a pouquíssimos lugares, e a maioria dos seus seguidores costumam se encontrar um na casa do outro, a organização de Lucien se encontra presente com sedes em pelo menos 3 estados americanos. Muito parecido com seu rival, porém, o Templo Satânico é uma organização de base ateísta, embora aceite membros de qualquer religião. Eles ficaram famosos nos últimos anos por fazer intervenções agressivas em eventos religiosos. No funeral de uma mulher que era famosa por pregar contra homossexuais, o grupo promoveu uma intervenção chamada Missa Rosa, que é quando casais homossexuais vão a um lugar e realizam um beijaço, ou seja, ficam se beijando em público. Outro caso famoso foi a intenção do grupo de colocar uma imagem de Baphomet no Capitólio americano. A requisição veio depois de ser instalada no local uma placa com os 10 mandamentos da Bíblia. Embora seja pouco provável que a estátua seja construída no local, a crítica foi feita. Se os cristãos podem, por que os satanistas também não? Polêmicas à parte, como eu disse, a organização de Lucien, na verdade, é ateia. E toda a imagem, assim como o nome, foram escolhidos para criticar a relação do Estado com a Igreja de uma maneira bem irônica. E você, o que acha de tudo isso? Escreva aqui pra gente nos comentários. Um grande abraço e até o... Estou aí, pastor Gilberto. Passamos aí um trecho deste vídeo aí. Pegamos ali do canal Coisas Desconhecidas, né? Pastor Gilberto, hoje o tema vai ser falado aí sobre satanismo. É um tema importante aí para o público. Temos aí na cidade de Gravataí agora uma estátua com mais de 5 metros, né? Que aí a estátua de Lúcifer, né? Para adoração a Lúcifer. Mas bem sabemos também que há vários templos aí, né? De adoração a Lúcifer, adoração a Satanás. E que não é divulgado. Então esse de Gravataí, ele foi divulgado há poucos dias e ao mesmo tempo, né, a propriedade lá foi embargada, a inauguração deste lugar aí de adoração a Lúcifer, e a prefeitura mesmo trancou lá para pedir alvará, né? Eles precisavam de alvará. Então deu uma grande polêmica aqui no Rio Grande do Sul e até na cidade, né? Porque Gravataí ficou conhecida com a imagem negativa, né? Cidade do Lúcifer, ou Lucifer, né? Então ficou bem negativo aí para a cidade de Gravataí no estado do Rio Grande do Sul. Então está sendo questionado, né? E até temos aqui também este fato aí, né? Nós vamos passar aqui também antes do pastor começar a falar aqui. Então, vamos ver se a gente consegue aí achar aqui. Vamos ver onde é que está.
Nas últimas semanas, uma ordem religiosa anunciou a construção de um templo com a estátua de Lúcifer, que chega a 5 metros de altura, na cidade de Gravataí, no estado do Rio Grande do Sul. O espaço seria inaugurado na terça-feira, dia 13, e segundo os fundadores, a imagem representa a nova ordem de Lúcifer na Terra e se tornaria o maior templo dedicado a Lúcifer no Brasil, e seria palco de rituais de demonolatria e práticas de alta magia, segundo os princípios da instituição na região metropolitana de Porto Alegre. A estátua foi produzida em cimento por um ateliê e pesa 1 tonelada e custou R$ 35 mil, além de contar com uma iluminação especial. A ordem, fundada por Lucas e Tata Hélio de Astarote, conta com 100 pessoas em todo o país. Cerca de 80 integrantes são do Rio Grande do Sul e, segundo os fundadores, só participam da ordem pessoas indicadas por quem já é membro, que terão acesso futuramente à Bíblia do Diabo, que está sendo escrita pela Corrente 72. Após ser questionada se a abertura do templo foi uma iniciativa realizada com dinheiro público, a Prefeitura de Gravataí afirmou em nota que não há recurso público atrelado à construção do espaço e entrou com uma ação na Justiça para barrar o estabelecimento dedicado a Lúcifer. Contudo, a 4ª Vara Civil especializada em Fazenda Pública de Gravataí acatou o pedido da Prefeitura e interditou o templo, que seria inaugurado nesta semana. O principal argumento apresentado pela Prefeitura foi a ausência de alvará de funcionamento, de plano de prevenção e combate a incêndios e de um CNPJ para o templo. Além disso, a administração municipal apontou que o pedido se deu também pela insegurança gerada diante da grande repercussão do assunto polêmico. Por isso, a decisão, proferida em caráter de tutela de urgência, impede... Estou aí, pastor Gilberto. Glória. Deus abençoe a todos os nossos irmãos aí, né? Nosso público que neste momento está chegando e está videologado conosco nesta manhã. Então pedimos também para que compartilhe, né? Para que compartilhe aí o nosso vídeo de hoje, né? O Examinando as Escrituras hoje com o pastor Gilberto Gonçalves. Pastor Gilberto. Pastor Gerry, na verdade... esta onda de satanismo, né? Ela começou, nessa geração começou lá em 1966, quando o americano Anton LaVey, ele fundou então a Igreja Santanista, em 1966, e em 1969 ele criou a Bíblia Satânica, né? Aí depois foi surgindo outras ramificações, vamos dizer, divisões, né? Então surgiu depois o TST, o Templo de Sete, uma outra linha, mas originalmente o mais conhecido realmente ali é o Anton LaVey, até pela criação da Bíblia Satânica, né? E lógico que essa adoração a Satanás ou os princípios elencados por eles dentro do satanismo é antigo. Na Idade Média já havia isso mais ligado à questão da magia, né? Daí que surgiu a Inquisição, foi em grande parte movida por causa disso. Havia suspeita de satanismo, de bruxaria, de feitiçaria. Durante toda a Idade Média, calcula-se de 40 a 60 mil pessoas foram mortas por suspeita, né, de ligação com esses movimentos aí. A verdade é que a maioria certamente infundados, né? Mas é uma coisa que sempre existiu, mas lógico que de forma oculta, né? Uma coisa que a gente tem que estar atento, que o diabo não é burro. Tem gente que diz assim, o diabo faz a panela, mas não faz a tampa. Eu costumo dizer,
se a pessoa bobear, pode ser até crente. O diabo faz a panela, faz a tampa e bota a pessoa ali dentro, faz uma sopa. Né? Verdade, pastor. O E que limita a ação do diabo é o poder de Deus. Né? É o poder de Deus. E Deus vai agir mediante a ação da igreja, a posição da igreja, a posição dos salvos. Porque, veja bem, Jesus é a luz do mundo. Né? verdade. E Jesus mesmo pastor, disse, eu sou... tem uma questão também, uma grande estratégia do diabo, uma questão que ele coloca para alguns que ele não existe e outra que ele não faz mal algum, né? Então ele coloca na mente das pessoas e tem pessoas até diz, né? Não, o diabo não existe, né? E eu conheci uma pessoa que a pessoa é crente e na época ela me falou, eu estava pensando, eu vou orar para o diabo se salvar, né? Para salvar o diabo, porque eu preciso orar, alguém precisa orar pelo diabo. Essa pessoa é crente também. Então vê como é que como é que se trabalha, né? Essa questão aí do inimigo da igreja, né? Que é o Lúcifer, é o Satanás, enfim. Mas essa questão aí, é claro, ela na verdade, né, pastor, ela é tão antiga, né? Mais antiga aí que nós imaginamos, né? Quando ele foi expulso do reino de Deus, foi expulso dos céus aí, então a gente é Deus do princípio, né? Deus do princípio da humanidade que já existe, né? Ali Adão e Eva tiveram experiências ali infelizes, né, com a ação do inimigo. Mas, pastor, a gente vê também esta onda crescente agora de exposições no mundo inteiro, né? Exposições aí destas seitas aí, no mundo inteiro, né? Então agora a gente vê, se procurar outros vídeos aí, vai ver vários lugares aí, as pessoas tentando adorar ao Lucifer, adorar a Satanás. E tivemos até anos atrás aí coisas horrendas, né? Infelizmente aí aconteceram em templos satânicos aí. Pastor, o senhor quer fazer uma leitura bíblica para nós fundamentar então sobre essa questão do Lucifer, né? E o pessoal que está ao vivo aí, compartilha hoje, meus irmãos, né? Compartilha. Hoje estou usando o Google Meet e parece que quando se usa o Google Meet, não se estende tão rápido, né? A, os nossos vídeos, né? Não sei o porquê, mas quando está no Google Meet parece que, né, demora mais para o YouTube, né, passar as pessoas, tá? Então nos ajude aí, vai compartilhando nesta manhã com alguém que você conhece, né, nos seus grupos de família, enfim, vai nos ajudando aí nesta manhã. Pastor Gilberto, fica à vontade, pastor Gilberto. Enquanto o pastor Gilberto ele está com o microfone, o senhor está Amém. a abrir o Agora. microfone. Vamos ler uma passagem bem conhecida, né, que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 em diante. Ezequiel 28, 12 em diante. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci.
Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Essa é a passagem, creio que a mais conhecida, né? Ela é correlata também lá com Isaías 14, que fala Pastor, praticamente a mesma coisa. só baixar um pouquinho mais a sua câmera aí, o seu rosto está pela metade quase. Pouquinha coisa. Aí, creio que tá bom. Tá ótimo. A que eu mexi ali, ela Agora ela não para. tem um tripézinho aqui bem enjoado. Mas tá bom. Melhorou? Melhorou. Ok. Pode falar aí que eu tô por trás das câmeras aqui agora. É importante entender, pastor Gerry, que o que está sendo vendido, lógico, isso, Satanás está por trás disso, né? Usando ali os seus adeptos, mas é interessante entender que qual é o significado do nome Satã? Por que foi dado esse nome? Porque Satã, em toda a Bíblia, vai significar adversário. Este é o adjetivo correto, né? E mais empregado. Adversário. Adversário é aquele que é contrário. Então, tem que entender uma coisa: que o adversário é contrário a Deus e a tudo que vem de Deus. Então, nele jamais virá coisa boa. Tudo que vem dele, seja recurso, seja fama, seja sucesso, que é o que ele oferece, né? Aquelas coisas que ele ofereceu para o Senhor Jesus lá na tentação, tudo que vem dele vem contaminado pelo mal, e como um vírus, né, tem um tempo que vai dominar o organismo e vai destruir o organismo. Então, é a mesma coisa. Tudo que tem essa origem maligna, ela vai causar o mal, ainda que no primeiro momento tenha aparência de bem. É como um doce com veneno, né, dentro ali na sua composição. Então, é maravilhoso, pastor Ger, que Deus não nos deixou no escuro, mas Deus trouxe, pela Escritura, a revelação de quem é Satanás, quem foi Lúcifer, né? Uma coisa que muitos usam hoje, esses adeptos do satanismo, usam o termo que Lúcifer é aquele portador da luz, né? Que ele é um portador da luz. Não, ele não é. Ele é uma luz que apagou e virou trevas. Ele era portador da luz, ele tinha essa glória toda lá antes da sua rebelião, antes da sua queda. É interessante notar, pastor Gerry, que aqui quando fala, né, das suas vestes, vai falar de nove as pedras preciosas, com pedras preciosas te cobrias, 9 tipos de joias, né? 9 tipos de pedras preciosas, sem contar o ouro. Então, lógico, isso aqui não é uma coisa física, isso são adornos, certamente, creio eu, espirituais, assim como a palavra de Deus vai falar lá sobre, quando vai tratar sobre os tipos de obra, né? Obras de palha, de feno, de madeira, ouro, prata, pedras preciosas. Então, isso são coisas espirituais que estão numa dimensão além da nossa imaginação, né? São comparativos, Tem né? mistério.
Então, eram capacitações, coisas espirituais na vida de Lúcifer. E interessante que eram as coisas que não existia ali, foram criadas para ele. Então, daí dá para imaginar, né, a soberba que veio ao coração de Lúcifer por tamanha glória na vida dele. Só que quando ele se ensoberbeceu pela glória que ele via em si, e logicamente os outros viam, os outros manifestavam, ele achou que podia ser igual a Deus, né? Deus encheu ele de tanta coisa boa, de tanto amor, e ele, na sua soberba, achou que podia ser igual a Deus. Achou-se que o lugar dele tinha que ser igual a Deus e não menor, né? Como um querubim. Então ele foi lançado, foi expulso do céu. Ele tinha Não muitas sabe a presença de qualidades, Deus. né? Inclusive foi chamado de perfeito, né? Até que se É. achou iniquidade em ti. Exatamente. E aí, pastor Gerry, essa iniquidade, então, né? Por isso que se diz a soberba é a mãe de todas as iniquidades, né? E então o que tem que entender, uma coisa era Lúcifer, né? Como querubim ungido enquanto estava lá na obediência de Deus. A partir do momento que ele foi lançado fora, ele perdeu toda a glória que Deus tinha colocado na vida dele. E esta glória não era só brilho, ali a Bíblia diz, era uma sabedoria tremenda, eram coisas, dádivas espirituais gloriosas. Veja bem, ele era um querubim ungido, querubim de guarda, selo de perfeição, uma coisa gloriosa, inimaginável para a nossa mente humana, não conseguiríamos definir. Agora, quando ele é expulso, acontece o reverso. Tudo aquilo que era luz virou trevas, tudo aquilo que era bom ficou ruim. Pastor, E aí, que nem o senhor falou, na inocência, a irmã dizendo que orar para o diabo se converter, né? Isso é impossível, falou? porque o que as pessoas não precisam entender, pastor Para que ele seja salvo. É. Para que ele seja salvo, ela falou que orar. Mas tem essa questão aí, pastor, que o senhor falou aí das... Mas a ele não é dado o arrependimento. Sim. A pessoa precisa entender que o arrependimento é dado por Deus, porque a fé, né? A salvação vem pela fé, né? A Bíblia diz que a fé é